Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca, estamos juntos para mais um vídeo e hoje é dia de review. Vamos apresentar nos mínimos detalhes a Bíblia do Capelão. É uma publicação da Casa Publicadora Paulista junto com o Instituto Educacional Kairos. É uma Bíblia muito importante, muito interessante, porque ela traz estudos voltados para auxiliar o capelão, aquele que exerce o ministério da capelania. É uma Bíblia única no mercado, na tradução Almeida, Revista e Corrigida. Ela tem ainda no final aquele conjunto de hinos avivados, corinhos antigos, enfim. É uma Bíblia muito interessante e é uma ferramenta indispensável para você que é capelão, para você que exerce o ministério da capelania. Vou deixar na descrição do vídeo o link se você quiser adquirir. Vamos lá para a mesa para a gente conhecer nos mínimos detalhes a Bíblia do Capelão, uma Bíblia prática, uma Bíblia bem assim intencional para o capelão, para aqueles que querem conhecer também o Ministério da Capelania. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Pessoal, aqui está a Bíblia do Capelão com harpa avivada e corinhos, tradução Almeida, Revista e Corrigida, uma publicação da Casa Publicadora Paulista junto com o Instituto Educacional Kairos. Ela tem uma encadernação bem simples, tá? A gente vê aqui um detalhe, um desenho aqui, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Aqui está escrito Casa Publicadora Paulista e embaixo Almeida, Revista e Corrigida. Ela tem a bordinha das páginas tingida, tá? Com um detalhe aqui de como se fosse uma espada, né? Olha só a parte lateral. É uma Bíblia tamanho médio. É uma Bíblia bem portátil, não é uma Bíblia grande, né? Uma Bíblia portátil mesmo, não é pesada. E tem uma diagramação simples, uma encadernação simples, já é padrão dessas Bíblias publicadas pela Casa Publicadora Paulista. De 2021 essa publicação, ela não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia com estudos, tá? Aqui a segunda folha de rosto, na tradução Almeida, Revista e Corrigida. E aí a gente chega na ficha catalográfica, Casa Publicadora Paulista, junto com o Instituto Educacional Kairos, os estudos aí da capelania, os estudos aí voltados ao Ministério da Capelania foram organizados por esse Instituto Educacional e a tradução, questão da impressão, enfim, feita pela Casa Publicadora Paulista, tá? Então aqui a gente tem algumas referências com relação à Bíblia, a Bíblia do Capelão, fundamentos bíblicos para o exercício dos ministérios de capelania e também aconselhamento pastoral. A gente tem aqui, 2020, Kairos, Instituto Educacional, Departamento de Ensino Teológico, Capelania. Vamos para o conteúdo? Bom, eu gostei muito do índice dessa Bíblia, é bem completo, você consegue achar fácil os assuntos. Então ela vai trabalhar um pouquinho dentro da introdução, que é capelania, questão da capelania ser amparada pela lei, fala um pouquinho aqui sobre o sistema governamental do Brasil, e aí as atuações da capelania, né, no meio parlamentar, os fundamentos bíblicos da capelania, atuação pastoral na capelania. Olha só que interessante, capelania hospitalar, capelania para crianças e adolescentes hospitalizados, capelania infantil, familiar, social, da terceira idade, urbana, escolar, prisional, que é bem importante também, esportiva, militar, funeral, a visão pastoral da capelania. Então essa é a primeira parte. A segunda parte vai trabalhar sobre aconselhamento pastoral. Então uma Bíblia que além de trazer estudos voltados à capelania, também traz estudos voltados ao aconselhamento pastoral, até mesmo para o capelão exercer o seu ministério. Então traz aqui algumas ênfases sobre aconselhamento pastoral, o que é o aconselhamento noutético, como obter sucesso no aconselhamento, os princípios do aconselhamento pastoral, atuação do aconselhamento pastoral, pessoa do conselheiro, conceitos antropológicos, fala um pouquinho sobre ansiedade, obsessão, histeria, psicoses, enfim, né? A arte da teologia pastoral, motivação humana. Então são vários assuntos. E tudo isso está no início da Bíblia. Então a gente tem mais de 200 páginas iniciais que trazem estudos voltados a essas duas áreas, capelania e aconselhamento pastoral. Aqui tem uma apresentação da Bíblia, e eu gostei muito do tamanho da letra desses estudos, é uma letra gigante, tá?
uma diagramação boa. O papel é aquele papel um pouco transparente, não é um papel de muita qualidade. Como eu disse, as Bíblias da Casa Publicadora Paulista, elas são mais econômicas, né? Elas não são assim Bíblias com um acabamento de primeira, como as Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, as Bíblias da BV Books, da Editora Vida, enfim, tá? Da Thomas Nelson. Aqui uma introdução, e aí nós já começamos a estudar um pouquinho sobre esse tema capelania. Eu vou mostrar alguma coisa que ela tem aqui, tá? Para vocês nos estudos. Vai falar um pouquinho sobre o sistema governamental do Brasil. Cada capítulo é bem curtinho, ela não traz estudos exaustivos. Aqui um estudo sobre o Brasil como Estado laico, os desafios da capelania, sempre tem referências bíblicas. E aí, a capelania, os fundamentos bíblicos, né? Então vai explicar um pouquinho sobre o que é a capelania, que é esse ministério que atua dando aí assistência espiritual às mais diversas áreas da sociedade. Por isso que aqui a gente vai ter as áreas de atuação, como a gente viu lá no índice, né? Então vai falar um pouquinho sobre o que é o capelão, o exercício do capelão, olha só. Então você que quer ter um conhecimento desse ministério, você que quer, de fato, entender o que um capelão faz, talvez você já ouviu falar sobre isso várias vezes e não sabe o que é, essa Bíblia vai te ajudar a ter essa compreensão, tá? Então, são vários estudos, e aí a gente já tem aqui o primeiro sobre a capelania hospitalar. É aquela cujo religioso, servo do Senhor, devidamente qualificado, cuida da assistência religiosa e espiritual dentro do hospital, quer seja com os doentes ali internados, quer seja com todo o pessoal que trabalha no hospital, médicos, enfermeiros. E aí sempre traz, além dessa explicação, a parte prática, né? Que é muito importante também. A atuação, quem pode ser, o que faz, enfim, né? Então, muito legal cada um desses capítulos. A gente tem aqui agora a capelania para adolescentes hospitalizados, que ainda é dentro dessa parte da capelania hospitalar. Capelania familiar, Deus e a família, traz aqui um texto bíblico, sempre eles colocam, né? Capelania urbana, e aí entra, ó, sempre tem um texto, tá vendo? Ó? E são estudos de fácil entendimento. Olha a capelania prisional, né? Traz aqui um dado sobre quantidade de presos, o perfil do capelão prisional, fundamental que a pessoa tenha chamado para esse ministério, vida em constante consagração, é importante, né? Então, aqui tem algumas estatísticas, traz aqui dados, capelania militar evangélica, visão pastoral da capelania. Então, tem muitos outros assuntos importantes, né? Dentro dessa primeira parte, como eu mostrei lá no índice para vocês. Deixa eu só mostrar aqui algo. Então, a gente teve aí cerca de lógico que eu não mostrei tudo, né? A gente teve cerca de 111 páginas trazendo estudos sobre a capelania. E aí a gente tem a segunda parte, que é sobre o aconselhamento pastoral. Então, essa parte inicial da Bíblia, é nela que você vai encontrar os estudos. Primeiro para a capelania e depois para o aconselhamento pastoral. Então vai te explicar como funciona o aconselhamento pastoral, as facetas do aconselhamento pastoral. Tem aqui o noutético, talvez você nunca ouviu falar, né, nessa palavra, os métodos. Então traz, olha só, pontos, né? O que foi feito, o que precisa ser feito para corrigi-lo, o que deve constituir as futuras reações e respostas. Traz aqui aspectos práticos, resumidos, como eu disse, não são estudos profundos, exaustivos, é mais para ser um manual de consulta para aqueles que exercem o ministério, tanto da capelania como do aconselhamento pastoral. É aquele manual rápido de consulta, né? Então, aconselhamento e evangelização, como evangelizar no aconselhamento, tá vendo? Explica como proceder no aconselhamento pastoral, te dá aqui as diretrizes necessárias, né? Princípios do aconselhamento pastoral, outro ponto muito importante, né? Ó, campos de atuação no aconselhamento pastoral, assistência social, emocional, né? Aí vai trabalhar um pouquinho sobre a personalidade das pessoas, né? Essa outra parte, ó, a pessoa do conselheiro, eu achei muito interessante esse estudo, a desorganização da personalidade, os problemas que as pessoas enfrentam, enfim, é muita coisa que ela possui. Estou só mostrando aqui para vocês. No vídeo com as primeiras impressões eu não mostrei esses pontos, agora eu estou mostrando para vocês entenderem que é uma Bíblia que
tem muito recurso no início, ó, 191 páginas já. Olha que interessante. 3 coisas necessitam ser ditas. Precisamos aprender a falar de Deus de uma forma secularizada. A discussão sobre a relação de Deus na vida da pessoa tem um valor heurístico. Alguns pastores, entretanto, só conseguem falar de maneira celestial ou pastoral. Interessante, né? Pontos aqui muito importantes. A razão do aconselhamento pastoral, sempre com pontos, tá? Para ajudar na hora de lidar com as situações. O nascimento da psicologia pastoral. Então são estudos rápidos, mas bem assim precisos para te ajudar. O ministério pastoral que o mestre mostra aos seus discípulos. Aí tem uma base bíblica também dentro daquilo que Jesus fez. O líder e suas qualidades. Enfim, 223 páginas de estudos voltados à capelania e ao aconselhamento pastoral. E aí a gente chega no texto bíblico, que é Bíblia, né? Tem que ter texto bíblico, tem que ter escritura. Bíblia com índice do esboço temático e resumo dos livros. As palavras de Jesus estão em destaque, a tradução é a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, e ela possui letra gigante, tá? Então, aqui tem a ficha catalográfica do texto bíblico, tá? Que pertence à Casa Publicadora Paulista. Esse índice alfabético de esboços temáticos é muito interessante. Aqui a gente tem, desde o início, né, Aliança de Deus com Noé, página 37. Enfim, vai contando a história bíblica aqui de forma bem resumida, dentro desse esboço temático, para você localizar mais fácil as passagens bíblicas, né? Então vai trabalhando livro por livro, bem dividido, ó. Jó, aí tem aqui os pontos, né? Vai seguindo, Lamentações, Ezequiel, aqui a gente já está no Novo Testamento, até chegar em Apocalipse, tudo da mesma maneira, tá? Sempre em 2 colunas. A diagramação, como eu disse, é bem simples, e aqui a letra diminui, já não é aquela letra do tamanho dos estudos lá sobre a capelania ou aconselhamento pastoral. Índice dos livros que contém a Bíblia, tanto Antigo como Novo Testamento, e texto bíblico, tá? Cada livro tem esse resuminho, e aí a gente chega no texto bíblico, não tem estudo junto ao texto bíblico, a letra é tamanho gigante mesmo, é uma letra bem confortável. O espaçamento da página aqui não é tão bom, ficou bem estreitinho. Eu gosto, porque essas bíblias da Casa Publicadora Paulista é verso embaixo de verso, eu gosto de bíblias dessa forma, e o número do versículo é bem visível, tá? Só que a diagramação aqui do texto é um pouco confusa, porque o subtítulo fica muito perto dos versículos, e não é um subtítulo tão destacado, né? Então, às vezes, confunde um pouco. Então, não tem referências cruzadas, é um texto bíblico simples, não tem, assim, tanta coisa aqui junto ao texto. Quando você vai para o Novo Testamento, não sei se está dando para vocês verem, mas as palavras de Jesus elas estão destacadas, estão em negrito, tá? Só que como a diagramação do texto é um pouquinho simples, né? É bem pobre em termos de uma qualidade melhor, às vezes não dá para ver muito, mas aí vocês estão percebendo as palavras de Jesus em negrito, tá? Cada livro tem um pequeno resumo no início, é um recurso muito legal, né? E aí a gente chega aqui no final, Apocalipse 22, ela tem uma harpa vivada e corinhos, uma publicação também aí da Casa Publicadora Paulista, é um hinário adotado nas igrejas pentecostais. Então, são hinos aí, muitos deles estão na harpa cristã, alguns estão no cantor cristão e outros não estão em lugar nenhum, estão aqui nesse cenário, né? Tem muita música conhecida aqui, principalmente aqueles hinos antigos, né? Tem muito hino antigo bom aqui, então você vai encontrar corinhos aí, você tem uma idade, né? Assim como eu tenho, já tem mais de 30, então hinos que marcaram até mesmo a sua infância, muitos mais antigos aí, que cantaram esses hinos aí nas igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais. Ó, esse hino aqui é conhecido, ó, pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. É isso aí. É do Asaf Borba, né? E aí no final tem um índice da primeira linha das estrofes, né? Um índice de todos esses corinhos. E aí nós encerramos o conteúdo
da Bíblia do Capelão, uma excelente ferramenta para ajudar você que é capelão, você que quer exercer o ministério de capelania ou você que não conhece, quer conhecer. É uma Bíblia única no mercado que trabalha essa temática, além de ter estudos que também te ajudam na parte do aconselhamento. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.